Boa noite, irmãos. Nós daremos início ao estudo bíblico. Vamos fazer neste momento uma oração. Senhor Deus, graças nós te damos pela tua bondade e misericórdia sobre todos nós. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa nos instruir ao caminho eterno da salvação. Que o Senhor possa colocar temor e tremor em nós, sabendo que a nossa vida ela é breve neste mundo. Em alguns anos nós não estaremos mais aqui. Por isso, Senhor, prepare o nosso coração, quebrante as nossas vidas, endireite os nossos caminhos, para que possamos amar a Ti, glorificar o Teu nome e confiarmos plenamente na obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos a Tua bênção nesta noite, é o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesta noite então nós iniciaremos o capítulo 31 da nossa Confissão de Fé. E a Confissão de Fé no capítulo 31 vai tratar sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Hoje em especial nós vamos tratar mais essa primeira parte, sobre o estado do homem após a morte. Então, o parágrafo 1 da Confissão de Fé diz assim: após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê corrupção. A alma, porém, não morre e nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. As almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas no paraíso, onde estão com Cristo e contemplam a face de Deus, em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanece em tormentos e completa escuridão, guardadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, a Escritura não reconhece outro lugar para as almas separadas de seus corpos. Então nós trataremos hoje sobre esse parágrafo 1 e vai abordar vários assuntos importantes para nós. Então vamos entender o que acontece após a morte. Então, após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê corrupção. Então, o homem, vamos entender aqui, o homem, ele é formado de corpo e alma ou espírito. Quando a Bíblia fala sobre alma ou espírito, é a mesma coisa, certo? Então, o homem é formado de parte material e parte espiritual, de corpo e alma, como diz em Gênesis 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia ela apresenta a morte física como a separação entre o corpo e a alma. Em Gênesis 3:19 diz: tu és pó e ao pó tornarás. Em Eclesiastes 12, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, um corpo humano formado do pó da terra, após a morte, retorna ao pó e vê corrupção, que quando fala corrupção é decomposição. E o espírito volta imediatamente a Deus. Então vamos entender. O homem, ele é formado pela parte espiritual e pela parte material. Então o homem, ele é um corpo que tem uma alma ou espírito, certo? Nós cremos na dicotomia do homem. Então o homem, ele tem um corpo e uma alma. Assim é a criação do homem. Quando o homem morre, o que acontece? Há uma separação do corpo e da alma. O corpo, ele é sepultado e ele vai sofrer, como aqui diz, corrupção ou decomposição, e o espírito vai voltar imediatamente a Deus,
como dizem Eclesiastes. O pó volte à terra, como era, o espírito volte a Deus, que o deu. Então, no momento da morte, há a separação entre o corpo e a alma. A morte, portanto, não significa que a pessoa deixa de existir. Significa que ocorre uma separação momentânea. O corpo que hoje cuidamos e alimentamos, ele retornará ao pó, mostrando que nossa vida neste mundo, ela é temporária. Salmos 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Logo, a consciência da morte deve nos ensinar a viver sabiamente. Então, a morte, ela acontece que uma separação momentânea entre o corpo e a alma. A confissão, então, diz que a alma, ela não morre e nem dorme. Ela possui uma subsistência imortal. Então, aqui está uma das afirmações mais importantes da doutrina cristã sobre o estado intermediário. A Bíblia não ensina que a alma deixa de existir depois da morte. Também não ensina que os mortos ficam em um estado de inconsciência até a ressurreição. E Jesus apresentou isso claramente na parábola do rico e do Lázaro. Em Lucas 16 diz o quê? Morreu o rico, o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e ele foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Então nós observamos que ambos, após a morte, estavam conscientes. Então o que nós aprendemos biblicamente? Que após a morte, a alma, ela não morre e ela também não dorme, certo? A alma, ela continua viva e ela continua consciente. É o que aconteceu aqui com o rico e o Lázaro. Os dois morreram. Um estava em tormento e ele levantou os olhos. Ele viu Abraão. Então ele não está dormindo. Ele levanta os olhos, ele vê Abraão. E Abraão fala para ele: lembra-te. Então ele tem ainda a consciência após a morte. Lembra-te do que você recebeu nessa vida. Então ambos estavam conscientes após a morte. Então a alma, ela não morre, nem dorme e possui uma subsistência imortal. Então, nessa parte, eu quero apresentar essas duas seitas comuns aqui no Brasil. Primeiro é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma seita. Eles ensinam que a alma não é imortal, ou seja, que a alma morre. E a morte é um estado de inconsciência total, que eles chamam de o sono da alma. E isso permanece até a ressurreição. No juízo final, eles ensinam que os rejeitados por Deus sofrem a aniquilação definitiva, deixam de existir, rejeitando o conceito de um inferno com fogo de tormento eterno. Então, os adventistas, eles ensinam o quê? Que a alma, ela não é imortal e que a morte é um estado de inconsciência total. Fala que eles ficam dormindo. Mas como nós já vimos, né, na passagem de Lucas, que após a morte, nem Lázaro, o mendigo, e nem o rico, eles estavam inconscientes, nem estavam dormindo e nem foram aniquilados. Eles continuaram a existir, eles estavam conscientes e eles estavam vivos após a morte. E nada de inconsciência ou sono até a ressurreição. E os testemunhos de Jeová, também, que é outra seita, eles dizem que o ser humano não tem uma alma. Ele fala que o ser humano é uma alma. Então, é o ensinamento deles. Então, portanto, quando alguém morre, a alma inteira deixa de existir. E a consciência cessa por completo.
também não contradiz o que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala que após a morte, o rico e o mendigo, Lázaro, eles estavam conscientes. Então eles continuam conscientes, diferente do que os testemunhos de Jeová ensinam. Os mortos, eles dizem, os mortos não sentem dor, mas nós observamos lá que o rico ele estava em tormento. Então eles sentem dor, sim. E aqueles falam que não sentem dor, que não pensam, e eles pensam, porque o que Abraão disse, lembra-te do que você fez enquanto você estava vivo. Então pensam sim. E não vão para o céu ou para o inferno. Então eles falam que a pessoa morre e não vai para o céu nem para o inferno, mas nós vemos lá que no inferno, estando em tormentos. Então eles ensinam que não existe inferno, e eles rejeitam, e os que rejeitam a Deus sofrem aniquilação. E aqueles que não foram salvos serão plenamente destruídos e não existirão mais. Então tudo isso contradiz o que a Bíblia ela ensina. Porque a Bíblia ensina o quê? Que a alma não morre e ela também não dorme. A alma continua acordada e possui uma subsistência imortal. Então vamos entender outras passagens importantes. Então Jesus, ele disse ao criminoso arrependido, em Lucas 23, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Observe a palavra hoje. Jesus não disse algum dia ou depois da ressurreição. Ele disse, hoje estará comigo no paraíso. Então a morte não seria um período de inconsciência para aquele homem. Então aquele homem morre e no mesmo momento que ele morre, ele vai direto para o paraíso, mostrando que ele estaria com Jesus, ele não estaria inconsciente, ou não estaria em outro lugar, não, é no paraíso e consciente. Em Apocalipse 6, diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam. Olha o que as almas estavam fazendo. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, na eternidade, as almas estão o quê? Vivas, falando, orando, clamando a Deus. Em Mateus 17, Jesus ele foi o quê? Foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Opa, peraí. Eles ensinam lá que os mortos estão inconscientes, né? E aqui nós vemos o quê? Que não estão inconscientes. Quando Jesus ele transfigura, adentra ao céu, nós vemos ali que Moisés e Elias estavam perfeitamente conscientes e as almas deles estavam vivos. Nenhum tinha sido destruído, nenhum deixou de existir e ninguém estava dormindo. Todos eles estavam conscientes após a morte, na presença do Senhor. Então, a alma, o que acontece? A alma, após a morte, ela retorna imediatamente para Deus. Retornando imediatamente para Deus que o deu. Então, o homem, vamos lá de novo. Após a morte, o homem é criado com corpo e alma. Após a morte, há a separação do corpo e da alma. O corpo ele é enterrado, volta ao pó, e o corpo ele vai ver a corrupção, a decomposição, ele vai se decompor. E a alma, ela continua viva e ela continua acordada, consciente de todas as coisas. E no momento da morte, enquanto o corpo ele é sepultado e vê a decomposição, a alma ela retorna imediatamente para Deus. Diz a confissão, retornando imediatamente para Deus que a deu. Isso não significa que todas as almas sejam recebidas por Deus da mesma maneira. A Bíblia ensina que o destino das almas é diferente. Os justos vão para a presença de Cristo.
hoje mesmo estará comigo no paraíso. E os ímpios vão para o lugar de tormento, aguardando o juízo final. A morte coloca o homem imediatamente diante da realidade eterna. Em Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem morre uma só vez e após a morte inicia-se o juízo. Não existe uma segunda oportunidade de salvação depois da morte. Isso torna a vida presente extremamente importante. Então, a nossa realidade hoje, da nossa vida, ela é muito importante. Porque todos nós temos apenas uma vida. E após essa vida, cessa-se a oportunidade da salvação. E imediatamente inicia-se o juízo. Nós vemos então a impossibilidade de transição pós-morte. Em Lucas 16, diz: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, aqui era o lado do Lázaro e o rico, né, os dois mortos, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem dos daí passar para nós. Após a morte, o juízo inicia. E não tem como mudar a posição do juízo de Deus. Aqueles que creram vão para o paraíso junto com Cristo. Os que não creram vão para o inferno, no lugar de tormento. Mas o Espiritismo, ele ensina que temos novas oportunidades, que eles chamam de reencarnação. Para eles, a vida no além não é definitiva. O espírito ele evolui através de sucessivas existências corpóreas, retornando à Terra, ou a outros mundos, como eles acreditam, outros planetas, em novos corpos para aprender, corrigir os erros e progredir moral e intelectualmente. Então, para os espíritas, eles creem o quê? Que a morte não é o fim. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas eles ensinam o quê? Que não, que o homem ele vai morrer várias vezes ele vai voltar a esse mundo, e várias vezes em corpos diferentes, até ele aprender, corrigir os erros e progredir moral e intelectualmente. Então eles acreditam na evolução do espírito por sucessivas existências corpóreas, negando o que as escrituras ensinam. Para os espíritas, a comunicação entre os que chamamos de mortos e vivos é considerada natural, constante e possível por meio da mediunidade. Mas a Bíblia diz em Levíticos 19, não recorram aos médiuns, nem busque quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Então, além disso, os espíritas, eles creem no quê? Na comunicação entre vivos e mortos, contrariando aquilo que a Bíblia ensina, que após a morte está colocado um abismo, não tem como passar de lá para cá, de lá para cá, agora já foi definido, nós devemos crer enquanto nós estamos em vida, após a morte, já foi decidido aquilo que nós cremos, aquilo que as pessoas creram. Então, ali na morte, cessa toda a possibilidade. Mas eles vão ensinar. E interessante que hoje tem crescido muito o número de espíritas em nosso tempo. Não é nem tanto os espíritas kardecistas, mas os espíritas umbandistas. É uma das religiões que mais crescem hoje, é a Umbanda, né, o Candomblé. E nós devemos nos guardar para nós não sermos contaminados diante desses tipos de religiões que contrariam a verdade bíblica, invocando espíritos, que na verdade são demônios. Agora, recapitulando então,
Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê corrupção, decomposição. A alma, porém, ela não morre nem dorme, porque ela possui uma subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. Agora, as almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade. Esta é uma das doutrinas mais gloriosas. O cristão ainda luta contra o pecado nessa vida. Mesmo o crente regenerado continua enfrentando tentações, desejos pecaminosos, fraquezas, pensamentos maus, imperfeições. Mas quando morrer, a sua alma será aperfeiçoada em santidade. Em Hebreus 12, 23 diz: e aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Na morte, o cristão não se torna um anjo, ele continua sendo um ser humano, mas a sua alma estará completamente livre do pecado. Hoje você luta contra o pecado, na presença de Cristo. Essa luta terminará. Não haverá mais culpa, tentação, corrupção, pecado, queda, tristeza causada pelo pecado. Como diz em Apocalipse 21, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. No novo céu e na nova terra, nada disso mais existirá. Hoje, nós ainda somos tentados, falhamos, caímos, pecamos, levantamos novamente, mas as almas dos justos, quando nós morrermos, as nossas almas serão plenamente aperfeiçoadas em santidade. Nós receberemos ali, naquele momento da morte, a nossa alma, ela passará a ser perfeita, plenamente santa, para estarmos na presença do Senhor. As almas dos justos são recebidas no paraíso. E recebidas no paraíso onde estão com Cristo. Em Lucas 23, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falando ao ladrão junto lá na cruz. Então, o destino imediato do crente, depois da morte, é estar com Cristo. Esse é o aspecto mais importante do céu. Não é simplesmente a ausência de sofrimento, é estar na presença de Cristo. Paulo escreveu aos Filipenses 1, 23, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Observe, partir é igual estar com Cristo. Por isso, Paulo podia encarar a morte sem desespero. Então, os justos, após a morte, eles serão plenamente santificados e serão então recebidos no paraíso por Cristo. O destino do justo é estar junto com Cristo no paraíso. Os justos também contemplam a face de Deus. E contemplam a face de Deus em luz e glória. Essa expressão, ela comunica a ideia de comunhão direta e gloriosa com Deus. Em 1 Coríntios 13 diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Na presente vida, ainda vemos obscuramente, mas haverá um dia em que veremos face a face. E essa é uma das maiores esperanças do cristão. Em Apocalipse 22, contemplarão a sua face. O objetivo final da redenção não é simplesmente receber um corpo glorificado ou viver em um lugar maravilhoso, mas é ver e desfrutar do próprio Deus. Então, os justos, eles contemplarão a face de Deus. Aqui em 1 Coríntios diz, que hoje nós vemos como em espelho, obscuramente. Naquela época, o espelho deles não era como o nosso, o espelho deles era de metal, de bronze. Então, quando eles olhavam para o espelho que eles faziam de metal, eles não conseguiam ver a imagem com perfeição.
Então eles viam no espelho algo um pouco ainda obscuro, né? Viam ali mais ou menos a sua imagem. Mas quando nós partirmos deste mundo, nós veremos o Senhor face a face. Nós veremos realmente como Ele é. Então essa é uma das grandes glórias que a Bíblia ela traz para nós, de podermos contemplar a Deus face a face. Os justos ainda aguardam a redenção do corpo. Aqui precisamos fazer uma distinção importante. O cristão que morre, ele vai imediatamente para a presença de Cristo. Mas a redenção ainda não está completa em seu sentido final. Por quê? Porque o corpo ainda está no túmulo. Por isso a confissão afirma que eles estão aguardando a plena redenção de seus corpos. A Bíblia ensina a ressurreição corporal. 1 Coríntios 15, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então o cristianismo não ensina que o corpo é descartável. Deus criou o homem como uma unidade de corpo e alma. Por isso a redenção culminará na ressurreição do corpo. Eu tratarei mais sobre a ressurreição na próxima aula. Mas aqui para nós entendermos, uma vez que o homem ele é formado de corpo e alma, quando há a morte, há a separação, certo? A alma volta imediatamente a Deus, no caso os justos vão para o paraíso e vão já desfrutar já das bem-aventuranças no paraíso, a alma dos justos, e o corpo, ele vai sendo sepultado, né? Ele vai virar pó, o corpo. A grande culminação da redenção, ela vai acontecer quando o nosso corpo, que está lá na sepultura, se levantar da sepultura e se unir novamente à nossa alma, para nós estarmos então no novo céu e na nova terra. É nesse momento que finaliza a redenção de Deus. Na volta de Cristo, quando acontecerá a ressurreição do corpo. No momento hoje, quem morreu com Cristo? A alma no paraíso. Quem morreu sem Cristo? A alma no inferno. No paraíso, os justos em santidade plena, perfeita, já vendo Deus face a face, junto com Cristo. Os ímpios, que morreram sem Cristo, a alma está no inferno, em tormentos, esperando o juízo final. E o corpo está na sepultura, o corpo de ambos estão na sepultura, aguardando a volta de Cristo para a ressurreição dos corpos. Os justos, eles terão um corpo ressuscitado em glória. Quando Cristo voltar, o nosso corpo, ele levantará da sepultura, unirá a nossa alma, e aí nós estaremos para sempre no novo céu e na nova terra. No momento, os mortos estão no estado intermediário do paraíso e do inferno. O estado final, novos céus e nova terra, e lago de fogo e enxofre. Certo? Então, a redenção final, ela culminará no quê? Na ressurreição do corpo. Nós precisamos de receber o nosso corpo de volta. Porque nós não somos apenas alma, nós somos corpo e alma. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não estava apenas com a alma dele. Ele ressuscitou com o corpo dele. O corpo de Jesus levantou da sepultura. Diferente de nós, que decompôs, o corpo dele não se decompôs. Permaneceu intacto, mas agora glorioso. Tanto que quando Jesus, após a ressurreição, ele foi com os discípulos, ele comeu com os discípulos, ele permaneceu ensinando com os discípulos 40 dias. Então ele recebeu o corpo dele de volta, um corpo real. E é o que acontecerá com cada um de nós. Por isso é muito importante nós guardarmos o nosso corpo. Porque o nosso corpo ele não é descartável. O que tem valor não é somente a alma. O nosso corpo também
tem valor. Por isso que já neste mundo, nós buscamos a santidade, a separação do pecado. Porque nós já estamos desde já preparando o nosso corpo para a eternidade. Diferente dos gnósticos que falam, não, o corpo para nada presta. O que importa é a alma. Podem pecar à vontade. Porque o que for feito por meio do corpo, nada prestará, porque o corpo acabará. Não. A Bíblia diz que haverá ressurreição. O corpo valerá. O corpo é importante, porque nós somos matéria, corpo e alma. Mas nós vamos tratar mais sobre isso, certo? Na próxima aula. Mas vamos lá. As almas dos ímpios são lançadas no inferno. Então a Bíblia também apresenta uma realidade terrível para aqueles que morrem sem Cristo. Se para aqueles que morrem com Cristo, estarão com Cristo em plena santificação, né, contemplando a face de Deus, o Criador. Quem morre sem Cristo? Jesus fala o quê? Em Lucas 16. No inferno, estando em tormentos. Jesus ele falou repetidamente sobre juízo e o inferno. O inferno não é uma metáfora para simplesmente deixar de existir, não. É apresentado nas Escrituras como um lugar de tormento e juízo. Jesus advertiu em Mateus 10, 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, as almas dos ímpios, elas são lançadas no inferno. E os ímpios, eles aguardam o grande dia do juízo. Observe que tanto os justos quanto os ímpios aguardam algo. Os justos, eles aguardam a ressurreição gloriosa. Os ímpios aguardam o juízo final. A morte, ela não encerra a história. É como muitos acreditam, né? Não, agora morreu, né? Acabou, descansou. Descansou se estiver em Cristo. Porque a alma, ela é imortal, nunca morrerá. A alma, ela existirá para sempre. Então, a morte, ela não encerra a história. Existe um dia determinado por Deus em que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Em Atos 17 diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Em 2 Pedro 3,7 diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Haverá uma ressurreição universal, os mortos serão ressuscitados e haverá uma separação definitiva entre justos e os ímpios. Então, os ímpios, eles aguardam pelo grande dia do juízo. Não existe um terceiro lugar para as almas. Além desses dois lugares, a Escritura não reconhece outro lugar para as almas separadas de seus corpos. A doutrina bíblica apresenta dois destinos no estado intermediário. Para os justos, a presença de Cristo, o paraíso. Para os ímpios, o inferno e tormento. Isso exclui a ideia de um terceiro lugar intermediário destinado à purificação da alma. A salvação não acontece depois da morte. A justificação ocorre durante a vida, mediante a fé em Cristo. Em 2 Coríntios 6, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então a salvação, ela ocorre durante a vida. A justificação é mediante a fé em Cristo e não depois da morte. A salvação ela acontece quando nós cremos em Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados. Então a Bíblia, ela deixa clara que só existe os dois lugares, ou o paraíso ou o inferno, ou diante da presença de Cristo, ou em um lugar de tormento eterno. Agora eu quero destacar a doutrina católica do purgatório, porque
para os católicos romanos, existe uma terceira via, né? A Bíblia não fala nada disso, mas como é um dogma católico, né, o Papa decidiu e o Papa ele fez esse documento, então para a igreja, quando o Papa ele escreve um documento e fala ex cátedra, é tido como uma verdade, como escriturística. Então vamos lá, entender o que eles ensinam, os católicos romanos. Então a doutrina católica do purgatório está em vigência desde o século VI, quando o Papa Gregório o Grande promulgou esse dogma. Então o Papa ele vai assinar um documento falando, ensinando isso para a igreja. E a partir disso é tido como uma doutrina verdadeira na cabeça deles. Então é uma das doutrinas de maior circulação popular e também é a base de várias lendas populares. O catolicismo ele ensina que o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e a terra. Então, assim quando uma pessoa morre, sua alma é levada ao purgatório, onde purgará seus pecados para alcançar um determinado grau de pureza necessário para entrar no céu. Deste modo, as missas, indulgências e penitências feitas pelos vivos funcionam como meios da purificação da alma rumo ao céu. Irmãos, é absurdo atrás de absurdo, né? Então eles vão ensinar o quê? Que existe um lugar intermediário entre a terra e o céu, né? E Jesus não falou isso. Jesus falou para aquele homem lá na cruz do lado dele que creu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus é bem claro. Mas eles ensinam o que, o católico romano? Que não, que a pessoa não vai para o paraíso direto. Ela precisa primeiro passar por um outro local, chamado purgatório. E o que ele vai fazer nesse lugar? Ele vai purgar os pecados que ele cometeu, os erros que a pessoa fez aqui neste mundo, e ela ainda não se arrependeu por completo, ela ainda ficou em dívida com Deus, ela não tem como então ir para o paraíso, então ela precisa se purificar desses pecados dela. E onde ela vai se purificar? No purgatório. Eu até pesquisei, né, para ver qual que é o tempo médio que uma pessoa pode ficar no purgatório. Eles falam, não existe um tempo médio, vai depender de quanto pecado a pessoa cometeu. Tem alguns que podem ficar mais de 100 anos no purgatório. Então, para você ver a loucura. E de onde que tirou isso, mais de 100 anos? Porque cada pecado pode ser equivalente a 1 hora no purgatório. Aí se a pessoa pecou 30, está em dívida com 30 mil pecados, aí vai calcular quantas horas para ter uma média de quantas horas vão ficar lá purgando, para depois chegar no céu. Isso é loucura, porque a Bíblia não ensina isso. Mas eles ensinam isso. E o pior, eles não foram purificados por completo aqui na terra, estão num estado intermediário entre o céu e a terra, e agora, para eles se livrarem desse estado intermediário, quem vai salvar eles é os que estão aqui, os vivos. Eles vão precisar de ir nas missas, por isso que tem missa do 7º dia, missa de 1 ano. São missas que os familiares vão realizar para as almas que morreram, porque essas missas vão contabilizar horas para serem pagas pelos pecados daqueles que morreram. Então eles vão fazer missas, vão pagar indulgências, né? Vão fazer penitências. Para quê? Para que as almas possam ser purificadas dos seus pecados por suas obras aqui na terra. Então isso é um absurdo, porque contraria toda a Escritura, né? Quem perdoa pecados é Deus, é por meio de Jesus Cristo. Se você acha que um homem, participando de uma missa, vai livrar uma pessoa dos seus pecados para ir para o céu, irmão, isso é um absurdo. É por isso que o catolicismo romano é a maior seita pseudo-cristã que existe hoje aqui no Brasil. Eles não são cristãos, são seitas. Eles ensinam um outro tipo de Bíblia. Olha o que eles ensinam então no catecismo. Nós temos o nosso catecismo, né, que é a confissão de fé. Eles também têm, né, para quem não sabe, os católicos têm também a confissão de fé.
E o que eles ensinam? Olha os absurdos. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados. Quem que morre na graça e não foi purificado por Cristo? Impossível. Embora tenham a garantia da sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então o texto afirma que não estão completamente purificados, isto é, o sangue de Jesus derramado na cruz por eles não pôde perdoá-los e purificá-los completamente. Mas se Jesus, o que ele fez, não conseguiu purificar completamente, quem vai conseguir? Assim, eles têm que passar por uma purificação que envolve o sofrimento e boas obras dos vivos. Ou seja, Jesus não pôde purificá-los por completos, então agora eles vão ter que sofrer e vão ter que ser salvos pelas boas obras daqueles que estão vivos. Mas de acordo com a Bíblia, a purificação dos pecados vem pelo sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus não nos purifica de alguns pecados. Aqui é bem clara a Bíblia, de todo o pecado. Ou Jesus nos salva, ou não seremos salvos. Imagina, eu morro e vou lá no purgatório. Aí os irmãos vão se reunir para orar, para que a sua oração limpe o meu pecado. Mas peraí, como que isso pode acontecer? É impossível. Porque a salvação vem somente por meio de Cristo. Somente o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Não é de alguns, é de todo o pecado. Então vamos lá, uma distinção fundamental. É importante então nós distinguirmos os 3 momentos. O estado intermediário. Na morte, a alma é separada do corpo. Os justos, com Cristo no paraíso. Os ímpios, em tormento, no inferno. Certo? Não existe purgatório. Segundo, a ressurreição. Cristo, quando ele voltar, os corpos ressuscitam. Todos serão ressuscitados. Todos receberão os seus corpos de volta. Tanto justos como ímpios. Eu vou tratar mais como que será isso na prática na próxima aula. E o estado eterno, que é o juízo final, o destino eterno. Os justos, eles terão a vida eterna com Deus no novo céu e nova terra. Os ímpios, condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Agora, o que essa doutrina deve produzir em nós? Primeiro, deve produzir esperança. Para o cristão, a morte não é o fim, para aqueles que creram. Porque morrer significa estar com Cristo. Todos nós vamos ter que morrer, ninguém vai ficar vivo para sempre. Então nosso corpo vai morrer. Então, para nós não é o fim. Porque nós vamos estar imediatamente com Cristo. Paulo declarou em Filipenses 1, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Produz então esperança, porque nós cremos em Deus, nós cremos na Bíblia. Então, quando nós morrermos, onde nós estaremos? No paraíso, juntamente com Cristo. Segunda coisa, essa doutrina, ela deve produzir em nós santidade. Sabemos que estaremos diante de um Deus santo. Portanto, nós devemos viver buscando santidade. Em 1 João 3,3, e todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. A esperança do céu deve produzir santidade na terra. Então, o que deve produzir em nós? Santidade. Olha, nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o paraíso. Isso deve produzir o que em nós? Santidade. Em breve nós estaremos diante da presença de Deus. Nós devemos o quê? Deixar o pecado. Fugir do pecado. Preparar o nosso coração. Preparar a nossa vida. Para estarmos diante do Senhor. Então isso traz em nós o quê? Santidade. Nós vamos querer viver no pecado como o mundo vive.
Vamos querer viver nas injustiças do mundo, nas embriaguez do mundo, nas coisas erradas deste mundo. Não, nós vamos nos preparar. Em breve estaremos na presença de Deus. Nós vamos começar o quê? A nos despojar do velho homem. Olhar para nós e falar, olha, isso aqui já não faz mais parte de mim, eu vou tirar. Vai tirando, vai limpando. Isso é progressivo, a santificação. Ela vai acontecer todos os dias até o último dia da nossa vida. O que nós não podemos é nos conformar com os nossos pecados. E falar, não, eu sou assim, eu vou com... Não, Senhor, muda o meu coração, porque tem que produzir santidade. Eu vou estar em breve diante do grande juiz. Não é assim quando os que fazem aí direito, aí o Pedro, Nicole, outros, não sei se mais alguém faz direito, quando vai diante do juiz, ele vai se preparado, coloca uma roupa apropriada, vai pronto para aquele momento, não vai de qualquer forma. Assim nós em breve nos compareceremos diante do Senhor. E nós desde já, isso deve produzir em nós o quê? Santidade. Terceiro, deve produzir em nós uma urgência evangelística. Se existe céu e inferno, se a morte é real, nós contemplamos todos os dias, toda semana sai no jornalzinho da cidade, aqui da cidade, um monte de pessoas que partiram. O irmão trabalha aqui na funerária, sabe, né? Quantos e quantos não partem toda semana? Então, a morte, ela é real, não é uma ideia filosófica ou abstrata. Não, Danilo, ninguém dorme, ninguém morre, todo mundo só parece que morreu. Não, a morte é real. E se depois dela vem o juízo, então não podemos tratar a evangelização como algo secundário. Há pessoas ao nosso redor que precisam ouvir o evangelho. Em 2 Coríntios, Paulo diz que de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então isso deve produzir uma urgência evangelística, principalmente as pessoas que fazem parte da nossa vida. Irmãos, como que nós podemos deixar a nossa família ir para o inferno? Você acha que as coisas vão ser de qualquer jeito, vai chegar de qualquer jeito lá no céu, vai morrer e depois, não, porque eu era amigo daquele irmão lá que ia na igreja. Não existe isso não. É algo muito sério. A morte chegará para todos. E nós temos visto pessoas ao nosso lado, os familiares, filhos, pais, parentes, amigos de trabalho, quantas pessoas que nós não conhecemos. E a gente sabe que se morrer nesta situação, eles serão julgados por Deus. Nós sabemos a realidade do que é. Aquele homem rico, que tinha tudo aqui na terra, que era feliz, alegre, abastado, que sorria para todo mundo, chegou o fim da vida dele. A Bíblia diz que ele estava no inferno e em tormentos, e não sairia nunca mais de lá. Isso precisa de despertar em nós o nosso amor pelo próximo, por aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Por isso deve produzir uma urgência evangelística. Talvez você conhece alguém que ainda não foi salvo, alguém que está desviado da fé, alguém que nunca ouviu o evangelho e está todo dia lá do teu lado e você nunca fala nada para ele. Imagina, ele morre, chega no inferno em tormentos. Mas por que ninguém nunca me falou nada? Mas por que ninguém nunca falou de Jesus para mim? Há quanto tempo eu do lado daquele irmão? Há quanto tempo convivendo com aquela pessoa? Nunca, ninguém nem me chamou para nada. Então isso é muito sério, né? A urgência evangelística, porque só existe os dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E por fim, ela produz consolo diante da morte. Quando um verdadeiro cristão morre, podemos chorar. A Bíblia não proíbe o luto, mas nosso luto não é sem esperança. 1 Tessalonicenses 4. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
O cristão que creu, ele está com Cristo. E em breve nos reencontraremos. Então, o que produz também em nós é o consolo, né? Quando algum irmão daqui morrer e nós tivermos que fazer ali um velório, né? Nós somos consolados, porque nós sabemos que aquele irmão creu, que aquele irmão ele tinha comunhão com a igreja, que aquele irmão lá realmente tinha uma fé verdadeira. E aquilo é consolador. Nós choramos, ficamos de luto, mas nós não nos desesperamos, porque naquele momento o irmão estará na presença de Cristo. Então traz o quê? Consolo para a igreja. Concluindo então, a doutrina do estado do homem após a morte nos lembra de uma verdade solene. A morte não é o fim. O corpo volta ao pó, mas a alma continua existindo. Para o salvo, a morte significa estar com Cristo. Para o ímpio, significa aguardar o juízo. Portanto, a pergunta não é simplesmente o que acontecerá comigo quando eu morrer, mas eu estou preparado para encontrar-me com Deus? E a resposta bíblica está em Cristo. João 11, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Logo, não viva como se esta vida fosse tudo. Cristo é a nossa esperança. É a esperança na vida, na morte, na ressurreição e na eternidade. Cuidado para nós não nos entregarmos a esse mundo. Não vivermos para esse mundo. Nós devemos viver para Cristo. Porque em breve tudo passará. Mas aqueles que estiverem em Cristo permanecerão eternamente. Danilo, como eu posso ser salvo? Que, irmãos? Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele de coração vai receber a vida eterna e estará com Ele no paraíso. E é isso que nós temos que crer. Por isso que a pergunta é: será que você está preparado para encontrar-se com Deus? A resposta é: volte-se para Cristo, porque Ele é o Salvador. Então vamos às perguntas. Primeiro, o que acontece com o corpo humano após a morte? Então, o que vai acontecer com o nosso corpo após a morte? Letra A, é imediatamente glorificado? Letra B, retorna ao pó e vê corrupção? Letra C, permanece intacto no túmulo? Letra D, é transformado em espírito? O que acontece com o nosso corpo após a morte? Letra B, o nosso corpo, ele retorna ao pó e vê corrupção ou decomposição. Segundo o texto, o que acontece com a alma após a morte? Agora é com a alma. O que acontece com a alma após a morte? Letra A, morre juntamente com o corpo, dorme até a ressurreição, continua existindo e não dorme, ou deixa de existir temporariamente. O que acontece com a alma daqueles que morrem? Letra C, isso mesmo. Continua existindo e não dorme. 3. O que acontece com as almas dos justos após a morte? Agora é dos justos. Letra A, permanecem inconscientes até a ressurreição, são aperfeiçoados em santidade e recebidas no paraíso, retornam imediatamente à terra, são lançadas no inferno até o juízo. Então, o que acontece com a alma dos justos?
Qual? Letra B. Então, os justos, após a morte, eles são aperfeiçoados em santidade e recebidos no paraíso por Cristo. Quarta pergunta. Para onde são lançadas as almas dos ímpios após a morte? Agora é dos ímpios. É lançado para o paraíso, para um estado de sono, para o inferno ou para o purgatório? Então, após a morte, os ímpios, as almas, são lançadas no inferno. Quinta pergunta. Como as almas dos ímpios permanecem no inferno? Letra A. Em tormentos, aguardando o juízo. Letra B. Em estado de inconsciência. Letra C. Em paz, aguardando a ressurreição. Letra D. Em um lugar de purificação temporária, aguardando uma segunda chance. Como as almas dos ímpios permanecem no inferno? Letra A. Permanecem em tormentos, aguardando o juízo. E a última pergunta. Quantos destinos para as almas separadas dos corpos a Escritura reconhece? Para aqueles que morreram. Quantos destinos? Letra A. Um só destino, o céu. Todo mundo vai para o céu. 2 destinos, paraíso e inferno. 3 destinos, céu, inferno e purgatório. E 4 destinos, céu, inferno, purgatório e reencarnação. Quantos destinos, após a morte, a Bíblia reconhece? Letra B. Somente 2 destinos, o paraíso e o inferno. Agora nós vamos fazer um momento de